Olá, tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula de física? Uma aula de ótica geométrica? Então vamos lá. Na aula de hoje nós vamos fazer comentários sobre o fenômeno da reflexão total da luz. Na aula anterior, nós fizemos comentários sobre a refração da luz, que serão necessários para a aula de hoje. Nas aulas anteriores nós fizemos os seguintes comentários. Quando a luz está se propagando no meio, por exemplo, o ar, e atinge a superfície de outro meio, por exemplo, a água ou vidro, aí nós poderíamos ter o fenômeno da reflexão, quando a luz volta para o mesmo meio que está se propagando, e simultaneamente o fenômeno da refração, quando passa para outro meio. Então, para entender bem o que eu falei, vamos a um visual que nós temos aqui. Então, acompanhem esse visual. Aqui nós temos um meio, esse meio que eu vou chamar de meio 1, com índice de refração 1. E aqui o meio 2 com índice de refração 1,3, para a cor que eu estou usando de luz. Aqui nós temos um raio de luz incidindo na superfície. Aqui pode ser o ar, aqui embaixo pode ser a água, com índice de refração 1,3. Então essa luz incide aqui na superfície da água. Uma parcela dela vai sofrer o fenômeno de reflexão, quando volta para o mesmo meio. E a outra parcela sofre o fenômeno de refração, quando passa para o meio de baixo. Para o fenômeno da reflexão, eu poderia usar a lei da reflexão, que diz que esse ângulo de incidência é igual a esse ângulo de reflexão. E para a refração, eu poderia usar a lei de Snell, lei da refração, que diz o seguinte: o índice de refração desse meio multiplicado pelo seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração desse outro meio multiplicado pelo seno do ângulo de refração. É o que está escrito aqui embaixo, olha. N1 seno de 1 igual a N2 seno de 2. Vamos fazer uma aplicação particular dessa forma. Vamos considerar que esse raio incidente ele vai incidir agora coincidindo com a normal, nesta posição que está aqui em cima, coincidindo com a normal. Então, nesse caso, o ângulo de incidência é igual a zero, quando o raio está aqui com a normal. Se o ângulo de incidência é igual a zero, por essa expressão, nós teremos que o ângulo de refração é igual a zero também. Então, esse ângulo de 2 será igual a zero. Então, o raio refratado está aqui. Então, primeira consequência, quando o raio incide em uma direção normal à superfície, ele atravessa, sofrendo refração, mas continua na direção normal. Ele não sofre desvio. Vamos pegar esse outro raio que está aqui, olha, formando um certo ângulo com a normal, o raio inclinado. Então, quando ele passa para esse outro meio, ele sofre um desvio. Então, nós teremos uma refração com desvio. Vamos analisar novamente essa forma que está aqui, olha. Se o índice de refração desse meio, ar, é 1, e desse outro 1,3, olha o que vai acontecer. Esse N2 é maior que o N1. Se o N2, que está aqui embaixo, é maior que o N1, então, matematicamente, o I2, que está aqui, esse ângulo, será menor que o ângulo I1. Então, esse ângulo aqui de refração I2 será menor que aquele. Então, isso vai ser muito importante na aula de hoje. Vai ser importante o seguinte, olha, se esse meio tem índice de refração maior que aquele, no caso da água, índice de refração maior que do ar, a água é chamada meio mais refringente. E nesse meio, o raio estará mais próximo do normal. Esse ângulo será menor que aquele. Então, o raio está mais próximo do normal. Repetindo que eu vou usar muito isso na aula de hoje. No meio de índice maior, o meio é chamado meio mais refringente, o raio estará mais próximo da normal. Então, agora, nós vamos fazer alguns exemplos dessa situação. Então, imagine agora os seguintes exemplos dessa situação. Acompanhe novamente no novo visual. Aqui nós temos esse novo visual. Vamos imaginar aquelas situações que eu falei. Então, se eu tiver um raio incidindo na direção perpendicular à superfície, que eu chamei de raio A, amarelo, vocês estão vendo? Então, esse raio passa direto, ele não sofre desvio. Aqui está o raio refratado. Agora, se eu pegar um raio e começar a aumentar o ângulo de incidência, o raio vindo para cá, estará aumentando a incidência, até chegar nesse raio B. Então, esse raio B vai sofrer refração, aqui está o raio refratado, aqui embaixo, o raio B. Note que esse raio está mais próximo da normal, porque esse meio aqui de baixo é o meio mais refringente, índice de refração maior. Agora eu vou continuar a aumentar o ângulo de incidência, até chegar a esse raio C, esse raio verde. Nesse caso, o ângulo de incidência é quase 90 graus. Esse raio é rasante, quase 90 graus. Olha o raio refratado C aqui. Ele está mais próximo da normal, porque o meio é mais refringente, está mais próximo do normal. Agora notem, todos os raios que incidem nessa faixa, que está representado por verde, desde o raio A até o raio C, de 0 até 90 graus, todos os raios que incidem nessa faixa determinam raios refratados que estão nessa faixa verde, desde o raio A até o raio C, nessa faixa verde.
Então, todos os raios que incidem nessa faixa determinam raios refratados nessa outra faixa. Então, vocês notam que todos os raios estão nessa faixa aqui, olha, determinado por esse ângulo L, que eu vou chamar ângulo limite. Esse ângulo limite L pode ser calculado pela lei de Snell, lei da refração, pensando somente no raio C. Vamos pensar no raio C. Pela lei de Snell, N2, N desse meio, multiplicado pelo seno desse ângulo L, do verde, igual a N1 multiplicado por esse ângulo do verde, que no caso aqui é 90 graus. Então, nós teremos N2 seno de L igual a N1 seno de 90. Mas o seno de 90 é igual a 1. Vou passar esse N2 para baixo, aqui para a expressão aqui para baixo. Então, terei seno de L é igual a N1 aqui sobre N2. Com essa expressão, posso calcular o ângulo limite que eu chamei L. No caso da água e do ar, o N aqui vai ser 1 no ar e dá 1,3. Matematicamente, que vai dar 0,77 aproximadamente. E da trigonometria, o seno de 0,77, o ângulo aproximadamente 44 graus. Então, no caso da água, é 44 graus. Nós vamos usar agora o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Esse princípio estabelece o seguinte: a trajetória do raio de luz independe do sentido de propagação. Quer dizer, se a luz estiver se propagando num sentido, definindo uma trajetória, no sentido contrário, a trajetória é a mesma. Então, a trajetória independe do sentido de propagação. Então, acompanhe nesse visual e a aplicação desse princípio. Então, aqui nós temos o raio incidente A. Ele está se propagando nesse sentido, definindo essa trajetória. Agora, se a luz se propagar no sentido contrário, esse será o raio incidente. A trajetória será a mesma e aquele será o raio refratado. Vamos pegar esse raio B. A luz se propagando no sentido que eu estou indicando, não é? Aqui nós temos raio incidindo nessa direção, nesse sentido, é aqui o raio refratado. Agora, se esse for o raio incidente, no sentido contrário, a trajetória será a mesma. E esse será o raio refratado. Aqui o raio incidente, nesse sentido, definindo o raio refratado aqui. Se o raio incidente for esse, o raio refratado será aquele. Então, observe, quando a luz incide nesse meio, a luz incidente está nesse meio, todos os raios incidindo nessa faixa, de A até C, definirão raios refratados nessa outra faixa aqui, de A até C, dado pelo ângulo limite. Nós não teremos nenhum raio refratado aqui acima de C. Pelo princípio da reversibilidade, todos os raios incidindo nessa faixa de A até C, definido pelo ângulo limite L, vão determinar raios refratados nessa faixa aqui. Então, quando a luz incidente estiver no meio mais refringente, com o ângulo menor que o ângulo limite, nós sempre teremos a refração da luz. Mas quando nós tivermos o raio incidente com ângulo maior que o ângulo limite, acima de C, nós não teremos o fenômeno da refração. É isso? Agora, vamos utilizar agora isso que eu falei em algumas situações particulares. Então, acompanhe agora esse novo visual. Então, olha só, vamos voltar ao caso da água. O ar aqui é 1, com índice de fração 1, índice da água 1,3. Então, eu posso calcular o ângulo limite, como nós fizemos agora mesmo, vai dar 44 graus. Vamos considerar agora um raio incidindo aqui, ó, esse vermelho. Ele incide com um ângulo menor que o limite, menor que 44 graus. Então, vai ocorrer o fenômeno da refração. Mas note que uma parcela da luz sofreu reflexão aqui, olha. Então, nós teremos o fenômeno da refração e o fenômeno da reflexão. Vamos passar para essa outra situação aqui, olha. O raio está incidindo com ângulo justamente igual ao ângulo limite, 44 graus, esse raio vermelho. Então, nós teremos o raio refratado lá, né? E nós teremos também um fenômeno de reflexão, uma parcela da luz sofre reflexão. E mais esse outro casinho, nós temos o raio incidente agora, o raio vermelho, com um ângulo maior que o ângulo limite. Então, nesse caso, nós não teremos refração, nós teremos apenas reflexão. Como apenas reflexão, ela será chamada reflexão total. No primeiro caso, nós tínhamos o fenômeno de refração com reflexão. Agora aqui nós tínhamos também o fenômeno da refração com reflexão. E aqui somente a reflexão. Somente a reflexão é a chamada reflexão total. Então, quando ocorre a reflexão total? Quando o raio incidente está no meio mais refringente, no caso da água, passando para o ar. E que o ângulo limite maior que o ângulo de incidência é maior que o ângulo limite. Nessas condições, nós teremos o fenômeno da reflexão total. Então, repetindo, quando que nós temos o fenômeno da reflexão total? Duas condições. O raio incidente no meio mais refringente, né? E o ângulo de incidência maior que o ângulo limite. Observe novamente essas condições aqui no painel.
Para a reflexão total, o raio incidente no meio mais refulgente, e o ângulo de incidência maior que o ângulo limite. Agora nós vamos fazer um exercício justamente sobre reflexão total. Então acompanhe aqui o enunciado desse exercício. Aqui nós temos um tubinho de vidro verde, né, como representado com verde, com infiltração 2. Dentro de um outro tubo vermelho com infiltração raiz de 3, que é 1,7. Aqui tem um raio que se propaga nesse tubinho verde, de infiltração 2, atingindo aqui a superfície, o ângulo alfa. O problema é o seguinte, é para calcular esse ângulo alfa para que aqui ocorra o fenômeno da reflexão total. Note que esse raio aqui, olha, está se propagando no meio de maior índice, dele mais refulgente do que aquele é 1,73. Então nós temos condições de reflexão total. E para isso, esse ângulo de incidência, alfa, deverá ser maior que o ângulo limite. Então para a reflexão total, o ângulo de incidência é maior que o ângulo limite. Vou calcular o ângulo limite. Como nós vimos, sendo o ângulo limite a relação entre os índices, raiz de 3 sobre 2. Da trigonometria, sabemos que o ângulo deve ser 60 graus, para que o seno raiz de 3 sobre 2. Então o ângulo alfa deve ser maior que 60 graus. Então se esse ângulo alfa for maior que 60 graus, ocorre o fenômeno da reflexão total. Agora acontece que esse caso aqui é justamente o caso de uma fibra óptica. Uma fibra óptica é um tubinho de vidro bem fininho dentro de outro tubo de vidro. Então quando a luz se propaga ao longo dessa fibra óptica, vai sofrendo uma reflexão total, aqui e aqui. Então a luz pode se propagar por caminhos sinuosos e a grandes distâncias. É justamente o caso da fibra óptica. A fibra óptica hoje em dia tem muitas aplicações. Na medicina, por exemplo. Então ela é muito utilizada para examinar os nossos órgãos. Então o médico coloca uma fibra óptica na boca de uma pessoa e essa fibra óptica pode chegar até o estômago. Então a luz vai se propagar através da fibra óptica por meio de reflexões, reflexão total, e vai iluminar o estômago. Isso não seria possível com uma lanterna, por exemplo. Então o médico poderia observar o estômago, como ele está funcionando, o que acontece lá no estômago. Então isso é muito usado na medicina. A fibra óptica também é muito usada em telecomunicação. A telecomunicação usa a fibra óptica com grandes vantagens. Antes da fibra óptica, eles usavam fios metálicos. Acontece que os fios metálicos são mais caros que as fibras ópticas, porque a fibra óptica que é construída de sílica é muito mais barato que o fio metálico. Acontece que o fio metálico, como era usado antigamente, os impulsos são impulsos elétricos, e na fibra óptica são impulsos ópticos, luminosos. Então, esses impulsos luminosos não sofrem interferência de campos magnéticos que estão em volta do fio. Então, apresenta uma qualidade maior. E também permite maior rendimento. Uma fibra usada antigamente, uma fibra metálica, para vocês terem uma ideia, um cabo de uma fibra metálica, com 200 fios metálicos, permitia conversas da ordem de 1.500 conversas simultâneas. Ao passo que uma fibra óptica, um cabo de fibra óptica com 12 fibras, vai permitir 9.600 conversas simultâneas. Tem um rendimento muito maior. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre o fenômeno da reflexão total. Reflexão total ocorre quando o raio incidente está no meio mais refulgente e também o ângulo de incidência é maior que o limite. E como exemplo de reflexão total, nós demos o caso da fibra óptica. Era isso que nós queríamos comentar para a aula de hoje. Então, até a próxima aula.